Bom dia a todos. Eu vou falar daqui do púlpito porque eu disfarço o meu nervosismo, o tremor das mãos, caso eu viesse a segurar um microfone. Eu quero agradecer inicialmente ao convite, para estar aqui falando, ao convite também de Dr. Noeval para ser delegada da Abrame da Bahia, no próximo biênio, e pela oportunidade também de trazer uma parte da minha exposição fotográfica morada, que se encontra aqui na sala, na antessala, que eu vou falar um pouco sobre esse trabalho, sobre esse olhar fotográfico sobre o sistema carcerário. Eu queria botar o primeiro slide do início. Meu nome é Geine Vieira, eu sou juíza da Vara do Júri e Execução Penal de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é uma cidade de 200 mil habitantes, mais ou menos, que fica na região metropolitana de Salvador. Pertinho ali, Inclusive, até uma discussão sobre a área do aeroporto, se pertence a Lauro de Freitas ou se pertence a Salvador. É uma cidade onde nós temos um presídio com 430 internos do sexo masculino, no regime semiaberto. É um presídio administrado por uma empresa, é uma parceria público-privada. Então, é um presídio que ele é bem cuidado. Ele é um presídio que ele tem uma boa estrutura para os internos. Ele tem uma assistência psicológica, médica, odontológica. E eu tive a sorte, eu estou na Vara da Execução há 10 anos, eu sou juíza há 24 anos, e estou na Vara de Execução há 10 anos. E nesses 10 anos, eu pude contar com uma equipe para que a gente possa fazer esse trabalho de ressocialização. Nós não conseguimos fazer esse trabalho sozinhos, Nós precisamos de apoio, nós precisamos de uma equipe. Então, eu contei com diretores que tinham essa visão de ressocialização e que nos ajudou a desenvolver projetos dentro da unidade. Conto com uma equipe pedagógica muito boa, que tem com a coordenação da professora Liana, que é uma mãe, ela vai para dentro dos pátios, ela faz uma escuta dos internos, ela briga quando tem que brigar e acolhe quando tem que acolher. Contei durante 10 anos com um promotor assim, diferenciado, era uma pessoa que embarcou comigo nessa jornada de ressocialização, que tinha uma visão totalmente diferente do que nós costumávamos ver no nosso dia a dia. Eu lembro, por exemplo, de uma audiência que eu fiz com ele, em que o interno tinha 2 condenações e surgiu uma terceira, e pela soma das penas totalizava 12 anos e a gente tinha que mandá-lo para o fechado. E nessa audiência de justificação, o interno disse: doutora, eu estou na igreja, eu estou ressocializado, eu estou trabalhando, foi uma condenação muito antiga. Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou para o fechado? Eu falei: Flávio, vamos fazer o seguinte, eu vou ouvir o promotor e depois que eu ouvi-lo, eu decido o que é que a gente pode fazer para ajudar. E quando eu passei a palavra para ele, doutor Luciano Valadares, meu amigo, ele disse assim: doutor, eu aprendi com a senhora que nós somos responsáveis por nossas escolhas. E também aprendi com a senhora que nós podemos mudar. Ele ir para o fechado é ir de encontro a tudo que nós pregamos. Então, o MP requer que ele fique no semiaberto. E nós conseguimos, então, ajudar o interno e mantê-lo no regime semiaberto. Então, um olhar totalmente diferente, que soma com esse propósito de mudança. E em 2017, eu já desde 2013 costumava a frequentar o presídio, eu ia com constância fazer inspeções, audiência de livramento condicional, enfim. Em 2017, eu comecei a estudar fotografia, até como um hobby, uma válvula de escape, fazer outras coisas. E, despretensiosamente, eu comecei a levar a câmera para dentro da unidade. Então, eu comecei a fotografar as celas, eu fotografava os internos, naqueles momentos ali jogando bola, ou trabalhando, ou estudando, e percebi que, através da fotografia, eu conseguiria falar dessas pessoas
eu conseguiria falar daquele lugar, eu conseguiria falar de ressocialização, eu conseguiria, através de imagens fotográficas, fazer com que as pessoas reflitam sobre a mudança do outro, né? Nós sabemos que o sistema prisional ele é um sistema totalmente estigmatizado, que para muitos aquelas pessoas ali não deveriam estar ali, não deveriam sequer existir, né? Nós sabemos disso. E então eu percebi que, por exemplo, se eu fizesse um texto e lesse, talvez não tivesse o impacto que uma imagem traz. Então, eu fui, né, fotografando diversos momentos, e dessas fotografias surgiram alguns trabalhos, surgiram alguns ensaios. O primeiro deles é o que eu chamo morada. Minha ideia inicial era falar desse lugar como uma casa, mas em conversas com os internos, eu percebi que eles não tinham essa sensação de pertencimento. Pelo contrário, o que eles queriam era ir embora dali e voltar para suas casas, né? Então, eu falo desse lugar como um lugar provisório, um lugar momentâneo. Então, essas fotos, elas são fotos das celas. Oi. Ah, desculpa. Pode segurar. Eu ia marcar o tempo, mas você controla para mim. Bom, então, são fotos das celas de um determinado pavilhão. E me perguntaram já se usei filtro azul. Não, as celas são assim. Então, mostram detalhes, né? É o som, é a Bíblia, são os lençóis, é o dia a dia deles. Então, através dessas fotos, né, a Bíblia, dessas imagens, eu trago essa reflexão sobre esse lugar, sobre essas pessoas. E por que esse trabalho? Porque nós sabemos que aquelas pessoas que estão internadas ali são nossos irmãos. Não somos melhores que eles em nada. Sabemos que eles estão ali por escolhas que eles fizeram, talvez numa jornada ou num momento evolutivo diferente, mas não somos melhores que eles. Conta-se, inclusive, que Chico Xavier costumava visitar presídios, né, o presídio lá onde ele morava, e numa desses momentos ele chegou a perguntar a Emmanuel o que é que nos diferenciava dos internos. E Emmanuel respondeu nada, apenas eles foram descobertos. Então, aquelas pessoas que estão ali, provavelmente, há uma probabilidade muito grande de nós já termos estado naquele lugar também. Ou, quem sabe, um dia, né? Depende das nossas escolhas. Então, entendendo que aquelas pessoas ali, por força de escolhas, estavam ali presas, privadas da liberdade momentaneamente, e que elas vão sair um dia, né? Nós não temos prisão perpétua nem pena de morte no Brasil, então elas vão sair um dia. Como é preciso refletirmos, é preciso pensarmos como nós queremos que essas pessoas saiam. E de que forma nós podemos contribuir para essa mudança do outro. De que forma nós podemos contribuir para que eles façam novas escolhas quando eles saírem dali. Porque as escolhas vão ser deles, né? A gente não consegue fazer a escolha pelo outro, mas a gente consegue ajudar, a gente consegue contribuir, a gente consegue olhar de uma forma diferente para o outro. Então, com essa busca, as minhas visitas se tornaram mais constantes no Conjunto Penal, e nesse outro ensaio fotográfico, eu percebo que eles escrevem nas paredes das celas, né? Então, aqui são imagens muito dessas escritas, você percebe a fé, né? Você percebe a crença em Deus, que muitos só se dão conta disso quando estão lá dentro. Esse Deus está adormecido, e quando eles estão lá dentro, que enfrentam essa privação da liberdade, isso se desperta. E aí, com essas imagens,
eu fui conversar com eles, né? Fui para o pátio, reuni alguns internos e perguntei a eles: por que é que vocês escrevem nas paredes? Por que é que vocês, né, o que é que vocês querem com essas mensagens? E um dos internos disse: doutora, nós estamos presos, mas nossa alma e o nosso pensamento é livre. Então, era a forma que eles tinham de externar suas dores, suas angústias, né, através dos escritos nas paredes, né? Em outro momento, eu entreguei a câmera fotográfica para um dos internos e disse a ele: olha, eu quero que você fotografe o seu dia a dia. Vou deixar a câmera uma semana com você. Na sexta-feira, eu fui na unidade, troquei o cartão de memória, entreguei a câmera no pavilhão B a um outro interno. Eu falei: eu quero que você fotografe o seu dia a dia. Então, essas fotos desse ensaio que eu mostro aqui para vocês são fotos que eles fotografaram, tá? Do dia a dia deles. São fotos fortes. Eu tenho mais de 200 fotos que eles fizeram, né? Na maioria delas eu percebo esse momento de oração, esse momento de, né, que eles chamam da crença, muito presente. Essa, né, são imagens muito ricas, que busca mostrar às pessoas que não têm acesso a um conjunto penal, que não têm acesso a esses internos, esse dia a dia deles. Então, esse olhar fotográfico sobre a prisão, eu trouxe apenas 3 trabalhos, mas, enfim, são 5 anos desenvolvendo, né, indo e fotografando e conversando, não é só a fotografia em si. Eu fiz um trabalho com eles em que eu pedi que eles desenhassem como eles se sentiam presos. E são desenhos maravilhosos, né? Tem um que faz Jesus no fim do túnel. E eu tentei, junto com esses desenhos, trazer fotografias que conversassem. Tem um outro trabalho do CNJ também, que nós tivemos semana passada lá na unidade, chamado Virando a Página, em que eles tinham que ler um livro e nós conversamos sobre esse livro. E o livro escolhido foi O Pequeno Príncipe. E foi uma roda de conversa muito rica, muito interessante, porque você percebia que eles levavam para a vida deles aquelas mensagens ali. Eu até comentei, eu vou reler o livro com as impressões que eles trouxeram. Teve um que disse assim: quando o Pequeno Príncipe chega no planeta dele, que encontra aqueles baobás tomando conta ali do planeta, eu me lembrei dos meus amigos da adolescência, das influências que eu tive. Se eu tivesse cortado aqueles baobás no momento certo, talvez eu não estivesse aqui. As reflexões que eles faziam da flor, da rosa. Para uns era mulher, para outros uma tia, para outros filhos. Então, o conhecimento, essas possibilidades que nós podemos oferecer aos internos, é o que vai possibilitar essa mudança. É o que vai possibilitar com que eles enxerguem a possibilidade de uma escolha diferente. E nós, como magistrados, nós temos essa missão com o outro. Não significa, quando a gente fala de ressocialização, que a gente comunga com o que eles fizeram. Não significa que queremos impunidade. Não significa passar a mão pela cabeça. Não é nada disso. Numa dessas exposições, inclusive, eu ouvi uma pessoa dizendo que eu estava romantizando. Não é romantizar. É amar. É olhar o outro na sua essência, além de suas faltas. Não é só por suas faltas. É olhar o outro apesar das suas faltas, além das suas faltas, além dos seus crimes. O que é que eu posso fazer para que isso não se repita? O que é que nós podemos fazer para a mudança do outro? De que forma nós podemos contribuir com isso? Então,
toda essa equipe, todos esses projetos de fotografia, de leitura, de cursos, de trabalho, de família, tudo isso contribui para essa mudança. Então, esse olhar fotográfico tem esse objetivo, né, de trazer à tona esse assunto, de fazer com que pensemos e reflitamos sobre isso, né, sobre a mudança e a ressocialização. O Espiritismo tem uma contribuição determinante nesse trabalho, porque nos ajuda a ver o outro de uma forma diferente, né? Nos ajuda a ver o outro iguais, como irmãos, como espíritos, né? Nessa jornada aqui, caminhando nessa jornada. Então, essa é a contribuição que nós procuramos fazer para que haja a mudança desses apenados. E eu acho que é uma missão de todos nós, no nosso dia a dia, independente de uma vara de execução, de uma vara de família, de uma vara civil, de uma vara crime, é a gente levar amor para nossas decisões, é levar amor para a forma como tentamos resolver aqueles conflitos que nos são mostrados no nosso dia a dia. Obrigada a todos e que o amor de Jesus esteja presente em cada um de vocês.